Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos falar de eletricidade. Gostaria que você deixasse o like, comentasse, se inscrevesse no canal, ajudando aqui como professor, tá? Os fenômenos elétricos são os comuns no nosso dia a dia, tá? Cargas elétricas, condutores, isolantes elétricos. É um dos que nós vamos abordar aqui nessa aula, tá? O ser humano ele já tem interesse nessa parte de eletricidade há muitos anos, tá? Um deles é o matemático, filósofo o grego Tales de Mileto, que nasceu em 1624 a.C. e morreu em 556 ainda antes de Cristo, tá? Ele observou que um pedaço de âmbar, né, que é, vamos dizer assim, é uma resina fóssil, ela atraía objeto leve após ser esfregado em outros materiais. Então, pegava, esfregava essa resina em outros materiais e acabava atraindo os objetos leves ali. Então, ele já se fazia um questionamento, tá? E hoje se faz outras perguntas. Por que os balões são atraídos às nossas roupas? E por que o balão também ele acaba puxando os nossos pelos, por exemplo. Então, quando há essa aproximação e acaba fazendo toda a proximidade, tá? Então, cargas elétricas, que são cargas elétricas? É uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Dentro da química específica, no nono ano vocês estudam aí átomos, que são átomos, as partículas positivas, negativas, neutras, tá? Sendo que a carga próton ela é positiva e a carga elétron ela é negativa, tá? Então nós temos os prótons que são positivos e os elétrons que são negativos. E aí um átomo ele é neutro, porque ele tem ambas as cargas e uma acaba equilibrando a outra, então se torna neutro. Isso, mas claro que ele vai se tornar positivo ou negativo, aí ele cedendo elétrons ou recebendo elétrons, tá? Os condutores de eletricidade são materiais nos quais as cargas elétricas se deslocam de maneira relativamente livre. Nós temos aí como exemplo bons condutores os metais, especificamente o cobre, tá? O nosso corpo humano é um condutor de energia, a terra, né? E o ar úmido, tá? Então, são coisas que nós devemos ter muito cuidado. Com os metais, não tocar neles. Se tiver algum contato com algum fio, o nosso corpo não ficar descalço. Nos dias que está chovendo, principalmente aquela chuva que está tendo relâmpago, porque nós estamos em contato com a terra, né, que ela é carregada de forma elétrica negativa, tá? E o ar úmido vai ter essa descarga, por isso que vai ter aqueles relâmpagos, tá? E vamos abordar também os isolantes elétricos, aquele que isola, tá? Vamos isolar aqui para que ninguém tenha contato. Se tiver contato, não sofra nenhum dano. Então, são aqueles materiais que possuem poucos elétrons, tá? Eles podem doar e receber elétrons? Sim, mas eles têm uma resistência maior, tá? Esse fluxo de elétrons. Então, eles resistem muito a um fluxo de elétrons, então não deixa os elétrons ficar vibrando como se fosse num copo, tá? Aí nós temos aí como exemplo os plásticos, são isolantes térmicos, as borrachas, por isso que os fios aí são enrolados aí por uma borracha, tá? Encapado. Os vidros, os tecidos, o papel e a madeira, tá? Então, se alguém tá grudado na energia, utilize aí uma madeira, por exemplo, para você tirar essa pessoa. Não vá você mesmo tirar essa pessoa, que senão vai ser um a mais, tá? Aqui nós temos a Terra é um doador e receptor, tá? Ela tanto doa como ela recebe. Vamos entender o que acontece nessa questão de doar e receber. Olha, o que acontece é o seguinte, ela acaba sendo um estudo muito importante
E aí é daí que as pessoas fazem os aterramentos da nossa casa. É daí que se faz, por exemplo, coloca, vamos dizer assim, as torres para captar os raios, por exemplo, para que não sejam descarregados na rede elétrica, não caia sobre nós, por exemplo. Mas é claro que se nós estivermos num terreno baldio, nós somos o ponto mais alto, e a energia, e essas descargas elétricas, esses raios, vai nos procurar. Então, não ficar em terreno baldio de forma alguma, tá? Debaixo de árvore também não fica, porque as árvores acabam sendo esse ponto alto também, e ela acaba atraindo, e tem algumas árvores que atraem mais do que outras, então devemos ter esse cuidado, não ficar fora de um carro se estiver chovendo, fique dentro do carro, porque tem toda essa questão de proteção interna, tá? Nada de ficar de fora, você está mais protegido dentro, e outras coisas que a gente vai estudando aqui, a gente vai aprendendo, tá? Então, digamos que a gente pega um fio, algo, e aí esse fio ele vai ter contato com o solo, né? E contato com o corpo eletrizado de forma positiva. Então, se esse corpo ele está carregado de forma positiva, a Terra vai ceder para esse corpo elétrons. Vai ceder para ele elétrons, tá? Então, se o corpo for positivo e esse fio fizer essa ligação solo e esse corpo positivo, a Terra cede para ele os elétrons, tá? Já se o corpo for negativo, o que vai acontecer é que esse corpo vai acabar cedendo para o solo esses elétrons, tá? Lembrando que os elétrons são partículas com carga negativa, tá? Então, por isso que a Terra ela passa a ser doadora ou passa a ser receptora. No caso, quando ela doa, quando o corpo é positivo e tem um fio aí fazendo conexão solo com esse corpo, então ela passa a ser doadora de elétrons. Quando é que ela passa a ser receptora? Quando o corpo é negativo, então ela acaba atraindo isso aí. Por isso que máquina de lavar e outros equipamentos na nossa casa têm os 3 pinos, porque um seria para o aterramento, tá? Esse aterramento seria mais ou menos, vem uma descarga elétrica forte, então parte dessa descarga vai primeiro para a terra, porque ela vai ter ela tem uma complexidade maior por essa carga, vamos dizer assim, maior. Ela vai, não, essa parte pode deixar comigo que eu suporto. Já no caso aí de máquina de lavar, por exemplo, e outros eletrodomésticos para sua casa, não vai suportar essa carga e queima, tá? A gente vai falar um pouquinho de disjuntor, vai falar um pouquinho de fuzil, um pouquinho adiante, mas o aterramento de uma casa é super importante nesse sentido dessas descargas elétricas, tá? Aqui nós temos os experimentos, e assim, eu só citei esses experimentos aqui, mas se dá para fazer vários experimentos em sala de aula, de forma bem simples, de forma bem rápida, que a gente possa entender um pouquinho desse contato, tá? Toda matéria é formada por átomos, tá? Toda matéria. Então, o que é matéria? Vamos dizer, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo aquilo que tem volume ocupa lugar no espaço é matéria. E toda matéria é composta por átomos. E os átomos, eles são compostos por partículas, prótons, nêutrons e elétrons, tá? Os prótons têm carga positiva, né? Ou seja, as cargas positivas são os prótons. E as partículas com carga negativa, os elétrons. E aquelas que não têm carga são os nêutrons, tá? Aqui nós temos um exemplo de um balão, tá? E aqui nós temos pequenos pedaços de papéis, tá? Foram friccionados aí, passou por fricção, vamos dizer assim, usou bastante, e aí depois, quando aproxima, o balão e o papel acaba atraindo. Por que isso aconteceu? Ora, porque um ficou positivo e o outro ficou negativo. Se eu tenho positivo e negativo, então a tendência deles se atraírem, tá? Então, o balão fica com carga negativa,
pois ele recebeu elétrons, tá? Ele vai receber elétrons. Quando fricciona ele, acaba os elétrons indo para ele. Se ele tinha 100 elétrons e 100 prótons, ele era neutro. Agora, se ele recebe um elétron a mais, ele vai ficar com 101 elétrons e 100 prótons. Então, ele ficou com mais negativo do que positivo. Então, ele passa a ser negativo. Por quê? Ele recebeu elétron, tá? Já o pedaço de papel vai ficar positivo. Por quê? Porque ele perdeu elétron. Se ele tinha 100 elétrons e 100 prótons, neutro. Agora, se ele perde um elétron, ele vai ficar com 99 elétrons e vai ficar com 100 prótons, ou seja, mais positivo do que negativo. Então, por isso que ele ficou positivo, tá? Aí um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Aí, no caso, vão se atrair. Então, portanto, cargas elétricas com sinais diferentes vão se atraem. E aqui nós já temos uma questão, é o seguinte. 2 canudinhos, por exemplo, esse canudinho foi friccionado por algo, e ele ficou com carga elétrica negativa. Aí eu pego outro canudinho, vou esfregar também em outro material, e ele vai ficar com carga elétrica negativa. Quando eu aproximar esse aqui que está com carga elétrica negativa do outro que também com carga elétrica negativa, ele vai se afastar, vai ter uma repulsão, tá? Cargas de mesmo sinal vão repulsar, ou seja, vão se afastar. Sejam elas negativa, negativa, sejam elas positiva e positiva, tá? Positivo com positivo vão se afastar, negativo com negativo vão se afastar. Agora, positivo e negativo vão se atrair, tá? Esse sistema ele é utilizado também para fazer a separação aí dos sais minerais, por exemplo. Vai fazer uma separação dessa forma, saber quem é cálcio, quem é potássio, quem é isso, quem é aquilo, tá? Então, faz mais ou menos a separação por isso. Então, eu pego uma maçã e vou macerar ela direitinho. Eu quero saber o que é que tem nessa maçã, por exemplo. Então, ela vai acabar... não, esse aqui foi para ali que é positivo, esse outro veio para cá, então vai ter essa separação. E daí eu vou tendo mais ou menos sabendo quem é quem, tá? Indução eletrostática e eletrização por contato, tá? Então, indução eletrostática, quando é que ele ocorre? Ocorre quando um corpo eletrizado redistribui cargas de um condutor neutro. O corpo eletrizado, o indutor, é colocado próximo ao corpo neutro, tá? O induzido. E isso permite que as cargas do indutor atraiam, repelam as cargas negativas do corpo neutro, devido à lei de atração e repulsão entre as cargas elétricas. Foi o que nós falamos há pouco, tá? Já a eletrização por contato ocorre quando 2 condutores, por exemplo, um eletrizado e o outro neutro, por exemplo, forem colocados em contato físico entre si. Através de contatos, os elétrons livres se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas nos 2 condutores. Eu vou dar um exemplo bem... Digamos que uma pessoa pega o calçado e aí ele grossa, fricciona esse pé várias vezes no tapete, várias vezes. Quando ele aproximar de você, estiver pegando na sua mão, você vai sentir pequenos choques. Você vai falar, fulano está dando choque. De fato, está assim. Ele foi eletrizado, tá? Se fizer isso também, ao pegar na maçaneta, ao pegar em algum metal, ele vai também sentir esse choque. Ele vai dizer, mas essa maçaneta está dando choque. De fato, sim. Ela está dando choque por causa da eletrização por contato. Ele está tendo um contato. Ele friccionou esse pé em algum lugar e aí ele ficou carregado de cargas elétricas e ao ter contato com algo, ele vai ter esse problema, digamos que vai ter esse probleminha aí. É um problema gravíssimo? Não, não chega gravíssimo, mas todo choque pode ter alguma consequência, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, um corpo eletrizado com carga positiva, e aqui nós temos um corpo neutro, tá? Esses corpos são de tamanhos diferentes aqui, não de um tamanho real, mas de um tamanho diferente, para demonstrar melhor para vocês. Esse corpo aqui é neutro, tá? Ou seja, ele é neutro, ele tem carga positiva e tem, digamos que tem carga negativa, tá? Mas
não vamos entrar em detalhe aqui para não confundir vocês, tá? Mas o mais importante é você entender que isso aqui está carregado com carga positiva. E o seu T aqui é neutro, tá? E aqui antes do contato, tá? Observe que eles estão distantes, os dois corpos, tá? Aqui já nós temos os dois corpos, o contato, estão aqui tendo contato. Lembra que eu falei da questão da pessoa pegar na maçaneta depois de ter esfregado o pé lá, por exemplo, em um tapete, em alguma coisa assim, tá? E aqui nós vamos ter o fluxo de cargas elétricas negativas, tá? Lembrando que ele era neutro, mas ele tinha carga, digamos que ele tinha 2 elétrons e 2 prótons. Então ele era balanceado, então ele é neutro, tá? Então foi feito esse contato, aí nesse contato aí vai ter essa migração de cargas elétricas negativas, tá? Migrou. O que vai acontecer depois é o seguinte: o corpo B, que antes era neutro, ele passa a ter cargas elétricas positivas, tá? Então é por isso que vai ter vamos dizer assim, esse choque. Gostaria até também vamos dizer assim, de voltar um pouquinho e falar lá na questão do abastecimento de aviões, por exemplo, os postos de gasolina também não são abastecidos. É obrigatório que utilize um fio terra, porque ali nesse momento nós estamos mexendo com combustível. E esse combustível, queira ou não queira, ali vai ter faíscas. E ao ter faísca, ali nós vamos ter uma corrente elétrica, porque são elétrons, tá? E aí, então, quando vai se abastecer o avião querosene, tá? Então, o que acontece é o seguinte: faz um aterramento para que diminua ou zere esse risco de ter uma explosão, tá? A mesma coisa também são o abastecimento de posto de gasolina. Estou falando que quando vai deixar lá, por exemplo, abastecer os tanques principalmente de gasolina, tá? Então tem que fazer esse fio terra lá com a carreta. Então se faz esse fio terra para que não tenha uma explosão, tá? Seria algo destrutivo, tá? Aqui vamos falar um pouquinho de corrente elétrica. Você sabe como um equipamento elétrico funciona quando está ligado a uma tomada? Ou como uma lâmpada acende quando acionamos o interruptor? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para você. Você sabe como é que um equipamento elétrico funciona? Você sabe como é que uma lâmpada acende? Por que ela acende? Bom, aqui eu trouxe um esqueminha aqui muito bacana aqui para vocês. Aqui, por exemplo, coloquei como exemplo uma pilha, tá? Ela tem 2 polos, um negativo e outro positivo, tá? E aqui estão os fios. Tem um fio ligado aqui na parte da lâmpada, do lado negativo, e tem outro fio aqui do lado positivo. E aqui tem um interruptorzinho. Ligar, desligar. Ligar e desligar, tá? A lâmpada acende porque uma corrente elétrica contínua e ordenada de cargas elétricas negativas passa pelo fio, passa pelo interruptor, pilha e pela lâmpada. Ou seja, ela vai passar aqui, ó. Então, é um fluxo de elétrons indo aqui nesse sentido. Então, ela vai fazer... Quando é nesse sentido aqui, é como se tivesse uma pequena rede e aí fosse passar lá várias pessoas nessa rede, por exemplo, de uma vez só. Então, ao passar essas pessoas de uma vez só, essa rede ela teria só apenas um buraco e várias pessoas vão passar de uma vez só, como se ela estivesse numa porta. E aí essas pessoas vão passar de uma vez só, vai acabar rasgando essa rede. Ao rasgar ela, é como se ela tivesse um alarme e ela vai desaparecer lá. Quando o fluxo de elétrons está passando por aqui, que é um fluxo grande, acaba acontecendo o quê? Acaba que esses elétrons que estão passando na corrente elétrica vai aquecer esse filamento. Aqui dentro tem um filamento, esse filamentinho aqui vai aquecer esse filamento incandescente que vai passar a emitir luz, tá? Então, são os elétrons que vão fazer essa corrente aqui, que aí eles vão
aquecer e aí vai emitir luz, tá? Então, é por esse motivo que ela vai acender. Aqui vai acontecer o seguinte, está fechado, abriu. Quando eu abro, os elétrons não passam aqui, ó, nessa parte. Então, se ele não passa aqui, então a lâmpada apaga. Quando eu toco, os elétrons passam, vamos dizer assim, circula, então a lâmpada acende. Então, o interruptor serve para fechar, abrir, tá? Fechou a chave, acendeu. Abriu, apagou, tá? Como uma corrente elétrica é formada? Olha, como é que a corrente elétrica é formada? Bom, aqui nós temos uma lâmpada acesa, aqui nós temos uma chave fechada. A chave aqui está fechada, aqui a chave está aberta. A chave está aberta. O interruptor da tua casa, você apertou ele para desligar. Significa dizer que é como se o fio afastasse. Você apertou o interruptor, chegou à noite e apertou o interruptor da tomada para ligar a lâmpada, é como se o fio vai, vamos dizer assim, entrar em contato, vai fechar, tá? Então, aqui, acontece o seguinte, a pilha ela tem dois polos, ela tem um polo positivo e tem um polo negativo, tá? Então, vai ter a migração de elétrons, vai ter a migração de elétrons, digamos assim, quando se usa baterias pilhas, vai ter uma migração em um único sentido, tá? Então, isso vai fazer com que, ao passar pela lâmpada, esse filamento ele aqueça e emita luz, tá? Então, pilhas e baterias são denominados geradores, tá? E são corrente contínua, tá? Então, por isso que está escrito nesses pilhas e baterias, por exemplo, a sigla CC ou DC, tá? CC, corrente contínua, e DC, a palavra em inglês que é direct current, tá? Se eu não me engano é assim. É um fluxo unidirecional. O que seria um fluxo unidirecional? Seria numa única direção. Sempre vai ficar numa única direção, tá? Não vai, agora eu vou para a direita. Não, agora eu vou para a esquerda. Não, sempre numa única direção, tá? Já na corrente elétrica que nós usamos na nossa casa, eu coloquei aqui como corrente elétrica doméstica, que é alternada, tá? Na nossa casa, porque não é uma bateria que tá lá e nem uma pilha que está na nossa casa. Na verdade, essa energia ela vem de uma fonte, por exemplo, das hidrelétricas, tá? Então, no caso, é alternada. Então, no caso, é CA, ou vocês podem contar também como AC, tá? Pois ela fica oscilando no interior do condutor. Esse condutor, no caso, são os cobres, são os fios, tá? E aí eu coloquei como bidirecional. Por que bidirecional? Porque nós vamos ter o fio. Ora pode ser nesse sentido, ora pode ser nesse sentido, tá? Diferente lá das pilhas e das baterias, que é só no único sentido. Aqui não, pode ser sentido horário, sentido anti-horário, vamos dizer assim, tá? Então, fica nessa oscilação. Então, por isso que é chamado de corrente alternada. Não é uma corrente contínua, tá? É uma corrente alternada, tá? A diferença de potencial elétrico. As tomadas de sua casa são de 127 volts ou de 220 volts. Aqui no Brasil nós temos 110, 127 ou 220, tá? As de 110, elas estão aos poucos sendo aí, vamos dizer assim, sendo substituídas, tá? Na nossa região aqui é 220, mas tem algumas regiões que usam muito a questão do 110, então faz-se uma inversão aí para chuveiro, tá? O que é volt e o que é voltagem, tá? Então, as correntes elétricas se deslocam com uma descida de água de uma caixa d'água de um prédio, tá? Digamos que um prédio de 20 andares tem uma enorme caixa de água lá e aí essa água vai descer, tá? Então, ela vai descer por um cano, por um cano bem de espessura e aí ela vai sendo redistribuída em outros canos aí de 20, por exemplo. Então, ela vai ter uma queda muito forte, ela vai sendo redistribuída. É dessa mesma forma que vai acontecendo com a energia também, que ela sai da hidrelétrica. Os geradores faz isso, mas é claro que elas vão sendo redistribuídas aí como se fosse
a água de uma caixa d'água caindo numa pressão e sendo redistribuída aí para outros caninhos de espessuras mais finas, tá? Os caninhos de 20, tá? Ou de meio, tá? A diferença de potencial, ou DDP, também denominada de tensão elétrica, volt, é uma grandeza física que está intimamente ligada ao conceito de corrente elétrica, tá? O que acontece se um aparelho for ligado a uma tensão maior ou o que acontece se esse aparelho for ligado a uma tensão menor? Bom, digamos que é o seguinte, eu pego um aparelho 110, não tive os devidos cuidados e ligo ele em casa, 220. O que vai acontecer é que esse aparelho ele suporta até 110 e eu estou ligando ele no 220, então vai passar uma carga elétrica maior sobre o aparelho e ele não resiste a isso, então ele vai queimar, tá? Então, quando eu ligo um aparelho numa tensão maior, ele queima, tá bom? Agora, quando eu ligo um aparelho de uma potência um aparelho que tem uma potência grande, vamos dizer assim, numa corrente pequena ou numa corrente menor, digamos, vou dar um exemplo. Digamos que eu compro um aparelho 220 e ligo ele em 110. Vai queimar também? Não, não vai queimar. Só que ele funciona bem em 220. Em 110 ele não funciona ou funciona mal. Então vai acontecer que, levando em consideração que fosse uma lâmpada, vai acender muito fraquinha, tá? Não vai queimar, mas não vai funcionar bem, tá bom? Então isso é o que deixo claro para vocês aí, tá? Se eu pego um aparelho e ligo numa tensão maior, queima. Se eu ligar numa tensão menor do que ele, aí ele não vai funcionar ou não vai funcionar bem, tá? E existem os aparelhos bivolts, aqui tem uns que tem uma chavinha que você pode mudar ele conforme a região que você esteja, tá? Então você vai mudar ele para 220, vai mudar para 110, e vai usar aí. Lembrando, se você está numa região de 110, você vai para uma de 220, se você não tiver o cuidado de mudar essa chavinha, você vai queimar ele, porque você vai para uma tensão maior. Agora, se você mora numa região que é 220, você vai para uma 110, digamos assim, não vai funcionar bem, tá? Resistência elétrica, tá? Então, o que é resistência elétrica? É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicado, tá? Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm e, segundo o Sistema Internacional de Unidade, que é o SI, é medida em ohms, tá? Representado pela letra grega ômega, tá? Então, nós temos aqui uma pequena expressão, não vamos fazer cálculo aqui, mas eu trago aqui mais ou menos uma expressão matemática aqui que dá para você aplicar e fazer esses cálculos muito fácil, tá? Aqui nós temos uma expressão U é igual a R vezes I, tá? Pela fórmula, a intensidade da corrente, intensidade I, tá? É diretamente proporcional à voltagem a ela aplicada, U, tá? Então, essa voltagem é aplicada U, tá? Então, a minha intensidade, ela é inversamente proporcional à voltagem aplicada, tá? Inversamente. Então, a multiplicação. Então, lembrando que tudo que está aqui antes do sinal de igualdade é uma pergunta, tá? Então, eu preciso desse resultado mais esse para eu ter a resposta. Se eu estou querendo saber o R, então o R tem que vir para cá. E como o R está aqui, então ele tem que fazer o quê? Se ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. A mesma coisa é do I. O I como está aqui multiplicando com o R, ou o R multiplicando com o I, então se ele vir para cá com uma pergunta, eu tenho que trocar ele só que dividindo, tá? E inversamente proporcional à resistência elétrica, tá? A resistência elétrica R, tá? Então, exemplo, um circuito elétrico de resistência igual a 5 ohms, tá? Está ligado a uma tensão de 10 volts, tá? Um circuito elétrico de resistência igual a 5 ohms está ligado a uma tensão de 10 volts.
Qual é a intensidade da corrente que passa pelo circuito? Olha, qual é a intensidade? Então, eu estou perguntando qual é a intensidade. Então, o I aqui ele vai vir aqui para o lugar do U, e aí nós vamos ter o sinal de igualdade. Como o I aqui estava multiplicando e ele vem para cá, então o R e o U vão ter que fazer o quê? Passar, dividir. Um dividir pelo outro. Então, no caso aqui, o 10 vai dividir com 5, tá? Então, aqui, no caso aqui, o U vai para cima e o R vem para baixo, tá? Então, aqui eu tenho a solução. A intensidade é igual U dividido por R. Logo, I, a intensidade, é igual 10, né, que é 10 volts, dividido por 5 ohms, tá? Dá igual a 2. 10 dividido para 5, 2 amperes, tá? Então, esse é um exemplo. Aqui não é para você seguir obrigatoriamente U igual a R vezes I. Não. Isso depende da pergunta. Se a pergunta estiver querendo saber da resistência, é uma coisa. Se estiver querendo saber da intensidade, é outra coisa. Se estiver querendo saber aí, vamos dizer assim, da voltagem, é outra coisa. Então, cuidado com a pergunta que está fazendo e com que você vai inverter. Vai multiplicar? Vai dividir? Então, é um dos dois, tá? Associação em série e associação em paralelo, tá? Isso aqui, nós estamos chegando perto da época do Natal, então a gente vai ver as árvores de natais aí, ou então nas portas, aquele monte de lâmpada, tá? E como é que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu o seguinte, como tinha-se uma tensão na rede, vamos dizer assim, um pouco alta, e as lâmpadas que utilizavam era baixa, a tensão baixa, se ligasse, então queimariam a lâmpada. Então, o que é que faz? Vamos usar várias lâmpadas para dar somatório de tudo isso. Uma associação de série, fazer uma série de coisas para ter a mesma somatória, tá? Só que isso tem uma desvantagem. Aqui funciona como uma chave, como uma chave, como uma chave. Aqui tem um exemplo de 3 lâmpadas, mas vamos pegar aí como uma árvore de Natal que tem aí centenas de lâmpadas. Cada uma vai funcionar como uma chave. Se uma folgar, se uma queimar, as outras não vão funcionar. Então tem que estar completinha, todas funcionando para isso acontecer. Se der problema em apenas uma, as outras não irão funcionar. Esse é o problema da associação em série, tá? Aqui nós temos agora uma associação em paralelo, tá? Aqui nós temos os resistores, tá? 1, 2, 3. E aqui nós vamos ter a chave. Aqui nós vamos ter a chave e aqui nós vamos ter o sentido da corrente, tá? Esse sentido aqui, tá? E aí ela vai passar por essas lâmpadas que elas estão acesas, tá? A chave aí, no caso, aí está fechada, tá bom? Só que aqui tem é diferente aqui, ó, da associação em paralelo, da associação em série. Se essa lâmpada aqui queimar, não tem problema nenhum, as outras vão continuar funcionando a mesma coisa. Já pensou se na tua casa uma lâmpada queimasse e as outras tudo parassem de funcionar? Seria terrível, tá? Por quê? Porque na tua casa, essa associação é feita de forma paralela, não de forma em série. Se na tua casa fosse feito tudo em série, quando coloca, por exemplo, o interruptor e ela acende 3 lâmpadas de uma vez só, vamos dizer assim, em série, tá? Então, se fizer dessa forma aí, se uma queimar, se for em série, tudo, digamos assim, as outras vão funcionar, tá? Mas geralmente não faz isso em casa. Na associação em paralelo, todas as lâmpadas estão submetidas à mesma tensão elétrica, tá? Nesse caso aqui, todas estão submetidas à mesma tensão elétrica, 110, 220, tá? Mas em cada uma passa uma corrente elétrica com intensidade diferente, tá? Que intensidade passa nessa? Que desce, tá? Ela está presente onde é que está presente? Está presente nas nossas residências, tá? Na associação em paralelo, nas fábricas, no comércio, na iluminação pública e nos veículos também. Se fosse assim, queimaria uma lâmpada, vamos dizer assim, de um carro. Uma e as outras tudinho também apagariam. Então, não pode ser dessa forma, tá? Já imaginou que se fosse assim, então, que prejuízo nós teríamos, tá? Quais são os cuidados nas instalações elétricas que nós devemos ter? Isso aqui é muito importante para você que tem
crianças em casa, para você que às vezes que acha que criança não vai comportada, ela não vai meter alguma coisa ali por curiosidade, então ter muito cuidado, tá? Certificar a voltagem, isso aqui serve para você que vai comprar um aparelho, aí você vai lá na internet, viu uma promoção, opa, que promoção boa, aí você já pegou e fechou o negócio, comprou, quando chega, é 110 e a energia da tua casa 220. Não vai ligar porque vai queimar. Essa promoção, às vezes, ela valeria para aquele produto 110. Se você colocasse a 220, essa promoção de 100 reais, 200 reais, talvez, não vale. Você vai devolver um produto, mas você vai ter que pagar a diferença para você obter o mesmo produto. Ou seja, certificar a voltagem. Ligação terra, tá? Os padrões, eles têm que ter essa ligação terra. Na casa também deve ter também, tá? Quem tem, vamos dizer assim, placas solares, por exemplo, quem tem as placas solares é obrigatório ter também aterramento também, além desse tem que ter outros também. Para máquina de lavar e etc. também deveria ter, né? Ou deve ter. Não enrolar um fio no outro, porque ao descascar um vai ter um curto-circuito aí com o outro, tá? Instalar disjuntor na casa, porque o disjuntor, ele, quando tem uma corrente acima do permitido, pega e desliga, tá? O bom disso é que ela desliga e você vai lá e liga. Diferente do fuzil. O fuzil, por exemplo, ele é um fio com menor resistência. Quando passa uma alta tensão ali, esse fuzil ele acaba queimando para não deixar a corrente continuar. Então, ele preservou o aparelho. Só que, no caso do fuzil, ele vai precisar se trocar, tá? No caso do disjuntor, não. Você vai lá e levanta a chave. Agora, se você está levantando a chave e ela está desarmando, levantando e desarmando, é bom que chame um profissional da área para ele que saiba que não tem algum fio descascado fazendo aterramento sem querer. E aí, então, ele está dando esse curto-circuito na tua casa. Pode pegar fogo, perigosíssimo, tá? Não mexer em aparelhos elétricos, tá? O aparelho, mesmo que ele esteja fora da tomada, você abriu ele e quer mexer lá dentro, ele está sobrecarregado, tá? Então, você pode tomar choque e ter problemas aí cardíacos, tá? Usar protetor nas tomadas, que fica ao alcance das crianças pequenas, porque criança já sabe. Ela pega um fiozinho lá, um araminho e vai... Tá. Então, se ela fizer isso aí, não descuide de seu assim, no segundo ela morre, tá? Não ligar mais de um aparelho na mesma tomada por causa da sobrecarga. Digamos que você lá na sala, aí você liga a televisão, aí quer ligar mais outro aparelho, você compra um T. Aí você compra um T lá, aí você liga mais outro T, aí você vai ligando tudo que cabe nele. Você está sobrecarregando. Você pode perder uma televisão super cara, você pode perder outros aparelhos de som. Então, você pode ter prejuízo aí de 3, 4 mil ou mais por causa de uma tomada que você pode mandar um pedreiro puxar ali e fazer outras tomadas, tá? Às vezes, uma coisa que você vai gastar 50 reais, você vai acabar tendo um prejuízo de 4 mil ou mais. Não faça isso. Não soltar pipa perto de rede elétrica, porque ao ter um contato, por exemplo, essa descarga elétrica pode vir sobre você e ser fatal, tá? Muita gente morre, tá? Principalmente São Paulo, que acontece muito isso, tá? Não use aparelho elétrico durante as tempestades, ligue todos, no máximo deixe só a geladeira para não perder alimentos, por exemplo, mas desligue todos a tomada, tá? Tire todos aí, aqui fique calçado, por exemplo, o chinelo é feito de borracha e ele vai te ajudar muito nisso, tá? Então é isso, galera. Fique com Deus. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí que a gente tira para vocês. Tchau.